a todos pelo interesse de participar do nosso webinar. Me apresentando, eu sou a Tatiana Flor, eu sou a diretora de marketing aqui da Anfai, e eu estou aqui com 3 pessoas que vão participar aqui do nosso webinar, que são os nossos convidados, mas antes de apresentá-los, eu queria contar sobre o que a gente faz aqui e por que a gente está aqui. Então, primeiramente, queria agradecer a Regina Pedroso, que está aqui, é uma das pessoas que vai falar conosco, o Aloísio e o João. A Regina é nossa parceira, Anfai, associada da Betoken, a Regina representa aqui a Betoken, e nós temos feito muitas coisas em parceria em prol de um mercado, vamos dizer, inovador aqui, a gente ajuda aqui o mercado a destravar o potencial todo com tecnologia, com a inovação, com a tokenização, a Regina vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente aqui hoje vem falar de alguns temas importantes sobre crédito, sobre infraestrutura, sobre tokenização, principalmente porque existe ainda muita dúvida acerca desses conteúdos, mas mais do que isso, porque também a gente resolveu, diante de tudo isso, escrever um e-book aqui, que depois vocês vão ter acesso em primeira mão. Então, a gente também está aproveitando, não só para iniciar o webinar do custo invisível do crédito, mas também lançar aqui, hoje, com vocês, o e-book que a gente escreveu em coautoria com a Betoken. Então, Anfai e a Betoken falando um pouco dos desafios e das promessas para o nosso mercado de crédito e as principais oportunidades que a gente enxerga aqui indo para frente. Então, queria começar apresentando o João Pirola. O João Pirola é um dos nossos fundadores aqui da Anfai, e também é o CRO da Anfai. Ele é engenheiro pela Unicamp, cofundador também da Grafeno, então já vem no mercado há bastante tempo, trabalhando com o potencial da inovação no mercado de capitais, mercado financeiro, e hoje ele lidera várias iniciativas importantes aqui dentro do nosso time, como o desenvolvimento da plataforma, novas tecnologias, os novos produtos aqui de distribuição, e sempre tudo isso com muita elegância, muita primazia, e eu brinco que o Pirola é o nosso mestre dos magos aqui também, da IA, da blockchain e da tokenização. Depois eu queria apresentar também a Regina Pedroso, que está aqui, é a diretora executiva da Betoken, é a associação que representa, então, o nosso ecossistema de tokenização no Brasil. Eles atuam no diálogo com os reguladores e também constroem os pavimentos para que a gente tenha aqui as boas práticas para o mercado de ativos digitais. E, por último, o nosso mediador aqui, para quem eu já passo a palavra na sequência, que é o Aloísio Alves. O Aloísio é jornalista de finanças, ele tem... pode falar o tempo aqui, Aloísio? Pode falar? Precisa, quase 30 anos. Precisa, né? Então, a Aloísio já é uma pessoa bem experiente, cobre finanças aqui, já passou por vários veículos muito relevantes aqui, como a Reuters, a Invest News e a Gazeta Mercantil. E ele também já foi eleito 2 vezes pelos Jornalistas e Companhia como um dos 10 jornalistas mais admirados do país na cobertura de economia e negócios. Também hoje ele é sócio fundador e editor do Crédito Privado 360, então acho que a gente reuniu aqui pessoas do mais alto gabarito para a gente conversar sobre temas muito relevantes aqui para o nosso mercado de crédito privado. Então, sem mais delongas, eu queria passar para o Aloísio, para ele começar aqui o nosso bate-papo. Legal, Tati, obrigado. Bem-vindos aí, o pessoal todo que está acompanhando o webinar. Quando eu recebi o convite aqui para participar, né, do webinar, eu fiquei pensando, né, que durante esses, enfim, quase 30 anos aí de cobertura, um dos temas mais fascinantes que a gente teve falar de spread de crédito, né, que, enfim, o Brasil é um campeão mundial de juros altos, e, enfim, como jornalista e como boa parte da sociedade, o pessoal costumava jogar isso nas costas do Copom,
enfim, não está errado, mas, assim, quando a gente faz uma análise mais séria, né, do que são as explicações aí para o crédito ser tão caro no Brasil, a gente percebe aí uma miríade de problemas, né, crédito direcionado, problemas legais, fiscais, um sistema muito concentrado e por aí vai. Mas, apesar disso tudo, o crédito vem crescendo como proporção do PIB, e, mais recentemente, aí, com a ajuda grande do mercado de capitais, que está aí gradualmente assumindo o bastão aí de líderes no fornecimento de crédito para empresas. Agora, assim, por outro lado, a gente vê que, assim, o crédito via mercado, ele é uma longa cadeia, né? Eu estava fazendo um exercício aqui, o FDIC, para usar como referência aqui, de uma ponta a outra, ele passa por 13 intermediários, né, pelo menos. E aí tem uma série de fricções, tem modelos analógicos, tem uma porção de problemas ali que representam lentidão, ineficiência, custo, claro, né? E isso chega para quem toma inevitavelmente, né? Então, à medida que o crédito vai crescendo, né, e o estudo aí da Betoken com a Anfai mostra isso, né, que o crédito está crescendo, os problemas também vão ficando mais à mostra ali, e aí essas fricções aí vão ficando mais claras também. Então, eu queria ouvir um pouco, Viola, assim, o você que está botando a mão na graxa ali, vendo com essas inovações que a tokenização proporciona, o que a gente já tem de diagnóstico, Pirola, assim, o crédito está crescendo, mas as estruturas, elas são ainda, ficaram um pouco para trás, né? Estão um pouco ali atrasadas. Então, o crédito cresceu, a infraestrutura não se desenvolveu na mesma velocidade. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como é que você está percebendo isso, né, à medida que você vai se aprofundando nesse tema, né? Legal. Primeiro, obrigado, pessoal, aqui pela organização dessa live. É um super prazer aqui estar com a Regina, com a Luiz e os demais aqui, todos que estão aqui presentes nesse dia. Aloysio, começando aqui, eu acho que uma boa analogia nesse caso, né, a gente tem hoje a infraestrutura do mercado de capitais como se fosse uma estrada que tem recebido cada vez mais carros, né, então eu tenho cada vez mais carros andando mais rápido, mas na mesma estrada, e as obras de alargamento ou de infraestrutura de manutenção dessa pista foram bem escassas, né? Então acho que essa é uma analogia do que eu queria dizer aqui para vocês. Acho que quando a gente traz uma visão de tokenização como infra para esse mercado, justamente numa tentativa de alargar essa estrada e trazer mais caminhos para que as coisas funcionem melhor, né? Então, os carros consigam andar mais rápido. Acho que isso acontece, né? Deixando a analogia de lado agora, acontece de duas formas principais, né? Acho que a gente tem uma visão de tokenização muito forte no mercado brasileiro ligada à distribuição. Então, de fato, acho que hoje, né, com os dados que a gente tem ali públicos, a gente consegue ver, por exemplo, uma explosão ali na quantidade de ofertas CVM88, que é um dos tipos de oferta que usa tokenização, mas ele, por N razões, ficou como principal, né, e tem uma correlação enorme, né, entre volumes de emissões CVM88 e ofertas tokenizadas. E a gente passou ali da casa de 3 bi, né, rapidamente ali em dois anos e meio. E, de fato, a gente consegue ver que tanto players como o Anfai quanto outros no mercado conseguiram trazer um maior acesso ao mercado de capitais. Então, operações ali numa faixa de, eu diria, 1 a 30 milhões, que elas não tinham tanto acesso ao mercado de capitais, a fontes de funding profissionais, né, bem estruturados, né, já usando ali boa governança, boas práticas, elas não tinham muito caminho. E
essa junção de tokenização com oferta pública, regulada e tudo mais, trouxe boas práticas do mercado para operações, originadores cada vez menores, o que é muito interessante e acho que um benefício muito tangível, né? A gente consegue mostrar no cenário brasileiro em relação a isso. Por Joia. outro lado, acho que, só complementando aqui, acho que tem um outro ponto que, para a gente, até talvez mais valioso, né, que é o uso, de fato, de blockchain como um mecanismo de transparência e auditabilidade, não só na distribuição, mas em todo o ciclo de vida de um produto de crédito. E isso demanda, né, o uso da tokenização, da blockchain, na verdade, né, nem só a tokenização, mas o uso de blockchain em todo o ciclo de vida ali do produto, né, desde a emissão em si, depois, quando a gente fala de crédito privado, né, desde a emissão, depois a liquidação do investidor, as cobranças, o recebimento, a aquisição de lastro, assim por diante. E isso, realmente, a gente consegue também mostrar um histórico de crédito não adulterável, pelo menos não facilmente adulterável, muito mais transparência nas transações e visibilidade para os investidores. Então, esse eu acho que é um segundo grande benefício, maior do que o primeiro, ainda menos explorado, e iniciativas como, por exemplo, o projeto piloto da Ambima visa justamente trazer e talvez explorar mais esse benefício, né, que é mais estrutural do que o primeiro. Então, enfim, acho que quando a gente pensa nessa tua primeira pergunta, são esses os pontos que me ocorrem. Mas, enfim, acho que tem N outras coisas que a gente poderia falar também, mas devolvo aqui a palavra. Joia. Eu queria trazer a Regina aqui para a conversa aqui. Eu queria, assim, a Regina está também já acompanha infiltrada nesse tema há algum tempo. O que já dá para entregar aqui para o nosso público aqui em relação ao que a Betoken, qual é a visão de vocês em relação ao que são os gargalos, né, para o crédito privado aqui no Brasil ele andar com maior eficiência? Bom dia a todos, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Anfai, é um prazer, estou muito feliz com o resultado dessa publicação. É uma publicação que chega num momento importante, onde o mercado financeiro está discutindo a eficiência da tokenização, o quanto ela gera impactos positivos. Além disso, é importante destacar aqui a nomeação do novo presidente da CVM, recentemente, o Otto Lobo, onde está entre as pautas prioritárias da autarquia a tokenização. Isso faz com que a gente aprofunde nos debates, e esse dia aqui é bastante importante, porque marca ali uma discussão extremamente importante para o mercado financeiro. E para começar a responder, Aloísio, eu acho que dados são muito importantes, e o estudo traz um número extremamente impactante. O mercado de capitais encerrou 2025 com 838,8 bilhões em ofertas públicas, um recorde histórico, dos quais 737 bilhões concentrados em renda fixa. Quando hoje a gente já tem dados concretos que mensuram o impacto positivo desse tipo de modelo de negócio, ou infraestrutura, melhor dizendo, ligada até a tokenização. Além disso, a gente tem números relacionados à indústria de FDIC, que superam ali drasticamente, marcantemente, os anos anteriores. Ou seja, o que o João e a Anfai traz de inovação para o mercado, de solução, né? Onde tem inovação, na verdade, tem solução. Eu acho essa uma premissa básica que marca o setor. E o que falta para isso deslanchar?
A gente tem uma expectativa, e aí a Betoken trabalha fortemente, desde da sua concepção, com que a gente chama de regulação. As normas, as novas normas que vão servir de base para a escalabilidade desse tipo de infraestrutura, elas precisam de tanta velocidade quanto a tecnologia propõe. Então, a expectativa agora para 2026, início de 2027, com a nova presidência da CVM, é que essas normas venham ali a serem publicadas. E, de fato, a gente tem uma perspectiva muito positiva, esperançosa, porque dentro da fala do novo presidente da CVM, elas já estão embutidas. E ele já traçou um plano que se inicia em 3 meses após a nomeação dele e se estende por um ciclo de 1 ano. E esse plano deve impactar muito o mercado, desde a publicação das novas normas da CVM 88. O ano passado a gente participou ativamente da consulta pública e também aguarda ali consulta pública da 175, 135 o fácil, vai ali produzir alguns ajustes com novas dinâmicas, ou seja, 2026, 2027 é um ano extremamente estratégico para o mercado, e basicamente essa é a expectativa, Luísio. Tá bom. Não, que ótimo. Eu consigo ver nessa sinalização da CVM ali também um entendimento de que algo precisa ser feito aí para melhorar, para alargar a estrada aí, para usar a ilustração que o João ofereceu aqui no começo, né? E assim, a gente veio vendo, assim, a gente entende que a literatura econômica ensina que o mercado, a expansão do mercado de capitais, ela aumenta a eficiência dos recursos na economia, né? Então, o país, no caso aqui, ele cresce mais e melhor. Porém, assim, a gente está vendo, falando disso aqui, que, assim, o crédito vai crescendo e você vai encontrando ali deficiências, né? E elas estão aparecendo. A gente viu aí nos últimos anos algumas situações como, sei lá, fundo 40% de ativos inconsistente, Isso. enfim, varejista com 20 bi, consistência contábeis e por aí vai, né? Essas coisas, João, eles são ali um acidente, né, de percurso, está revelando alguma coisa mais complicada aí. Não, acho que com certeza não são observados coletivamente, né? Não são acidentes, né? Acho que eles são sintomas do cenário que a gente vive hoje no mercado de crédito, né? Então, a gente está num cenário de Selic muito alto há muito tempo, por exemplo. A gente tem uma série de... A gente vive um cenário também de bastante pressão tecnológica dos maus atores, né? Então, faz bastante tempo ali que a gente não passa, sei lá, um mês sem ter algum tipo de banco ou instituição financeira sendo violada. E quando a gente pensa em crédito, né, acho que fraude, todos esses elementos de desconfiança operacional, eles acabam impactando o spread também. Então, Selic alta, mas um cenário de desconfiança operacional alto, mesmo com altos investimentos em tecnologia, ele continua alto, a gente acaba tendo spreads que eles chegam em patamares que mesmo empresas que teoricamente não teriam problemas financeiros não conseguem viabilizar, né, e ficar líquidas nas suas obrigações ali de crédito. Então, de fato, a gente tem passado e observado, né, não só nas carteiras aqui no FI, mas no mercado em geral, né, com todos os que a gente tem em trocas, um cenário deteriorado em geral por essa conjunção de elementos. Então, hoje, a gente passou por um cenário de muita liquidez na categoria de ativos de crédito privado, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto que
private credit estava super em alta e foi muito falado ali como uma categoria quente de ativos no exterior no ano passado, nos últimos direto 2, 3 anos. Mas uma onda de inadimplências, atrasos e outros eventos ali que deterioram a confiança das carteiras realmente prejudicaram, né? Acho que a gente está agora num cenário de reversão desse otimismo e vamos começar a colher aqui um pouco desse cenário, né? Desses sintomas ali que a gente sentiu, né? Eles vão gerar agora algumas consequências ali importantes. Então, acho que dito isso, né? Deu aqui ali alguns exemplos, a gente pode dar vários outros, né? A gente teve casos de mesmo players do mercado de capitais agindo de forma incorreta, né? Fora do que seria sua obrigação fiduciária, seu dever. Eu acho que uma das coisas que a gente acredita, mas ela também não é uma panaceia que vai resolver tudo, né? Mas de fato, acho que uma das coisas que a gente mais acredita aqui é juntar, né, players idôneos, ou pelo menos que a gente acredita que são idôneos, para trabalharmos cada vez mais juntos, né, e nos apoiarmos, mas também o uso de tecnologias das quais blockchain é uma delas, né? Acho que hoje a gente usa muito, de fato, blockchain, todas as nossas operações, a gente às vezes nem fala tanto disso, né, mas todas as nossas operações, de fato, rodam em blockchain, a gente tem rastreabilidade, auditabilidade. Acho, inclusive, que essas características são menos até utilizadas do que poderiam, talvez até seja falha nossa em não disseminarmos tanto esse conhecimento, mas também acho que tem outras tecnologias muito importantes, principalmente falando aqui o óbvio, inteligência artificial, que elas conseguem gerar muito mais agilidade na identificação de problemas, né? Então eu vejo muito o blockchain como um dado transparente e acessível, e a camada de inteligência artificial como um dado, como uma camada de processamento desse dado, né? Então são tecnologias ali que elas se complementam de uma forma incrível, e acho que tem muita dificuldade de ver o mercado de capitais brasileiro, ou mesmo global no futuro, né, nos próximos 5 anos, sem ter uma junção muito poderosa dessas duas tecnologias ali, realmente ajudando a navegar, não diria impedindo os problemas acontecerem, mas ajudando os players a navegarem nesse cenário mais problemático. Joia. Eu queria ouvir da Regina aqui, assim, a partir do que o João trouxe aqui, Regina, assim, o que já dá para dizer em relação ao que a tokenização tem oferecido como uma solução possível para corrigir esses problemas aí que ele levantou, e assim, se o arcabouço regulatório, como ele está hoje, ele já permite alguns avanços ali em termos de digitalização do crédito, e se a gente tem que ter alguma coisa a mais. Você falou da nova presidência aí da CVM, eles têm prometido aí que vão entregar alguma coisa nova aí, né, aí até o final do ano aí de regulação para isso, né? Então, assim, eu queria um paralelo aqui entre o que já conseguimos, o que a tokenização já está apontando ali, olha, isso aqui vai nos ajudar, e o que assim, para dar um salto, né, o que mais que precisa. Excelente, Aloysio. Eu acho que o João trouxe pontos importantes. Uma das agendas que o novo presidente da CVM foca é a agência de segurança. A gente percebe isso nitidamente no mercado cripto, e esse mesmo conceito está se aplicando, de certa forma, à tokenização, que é ali uma necessidade de observância máxima de compliance, o Otto chama de surveillance, onde engloba ali rigores de governança, cibersegurança e prevenção de lavagem de dinheiro e outros ilícitos aplicados à tokenização. Essa é uma novidade, algo que não estava sendo muito claro até então, mas que o novo presidente deixou isso como prioridade. E eu acho ótimo, tendo em vista que, como bem disse o João, a gente precisa separar empresas que operam com tokenização de forma séria e segura
de outros vieses ligados à criminalidade, enfim, ou à insegurança. Porque fato é que essa é uma tecnologia, essa é uma infraestrutura extremamente segura, e aí é importante destacar a palavra rastreabilidade. Quando a gente trata dessas tecnologias aplicadas em infraestrutura blockchain, DLT, rastreabilidade é uma das coisas mais importantes, porque se torna transparente todo o caminho do dinheiro, todo o caminho que se percorre desde da emissão até a distribuição e liquidação. Ou seja, algo que a tecnologia resolve de forma substancial e que é muito importante para o mercado financeiro. A gente está falando também de eficiência operacional e redução de custos, quando se diz respeito à aplicação dessa tecnologia. E para tudo isso, obviamente, para a escalabilidade, novas normas são relevantes. Então, a gente precisa mexer em questão de limites, algo que já foi extensamente debatido no setor, e provavelmente a gente vai ter novidades positivas em breve, com a extensão dos limites possíveis de negociação em plataformas de crowdfunding. A gente tem uma expectativa positiva com relação à possível eliminação, e não vou citar nomes, de alguns intermediários que acabam onerando a operação. Lembrando que o princípio de toda essa inovação é redução de custos, velocidade e tempo de liberação de crédito, né? Ao final das contas, a gente percebe algumas ineficiências do mercado, e que a tecnologia resolve. Além do spread, então, que é uma questão que impacta muito a todos, pequenas e médias empresas, todo o mercado, a gente tem custo operacional e tempo de liberação de crédito. Na minha trajetória, uma das coisas que mais me impactava era o tempo de liberação de crédito. Então, tudo isso acaba sendo endereçado pelas novas infraestruturas. Então, basicamente, é isso, Aloysio. Segurança ao lado de maior permissibilidade com relação à adoção dessa inovação. Joia. Pirola, eu queria, você e a Regina aqui, oferecer, assim, o pessoal geralmente não gosta de oferecer muito número, né? Mas, assim, como temos jornalistas aqui, jornalista gosta de número, é possível dar uma dimensão, assim, a gente não está falando agora ainda de uma estrutura totalmente tokenizada de cabo a rabo, né? Está falando de dar uma camada ali em alguma coisa que já existe. Mas é possível dizer, assim, enquanto o que vocês já fazem reduz no custo de crédito, dá um grande número aqui, apenas para a gente ter uma ideia. Pergunto isso porque, no momento que a gente tem uma taxa de juros elevada, talvez esse ganho de eficiência ele não é tão importante, mas a gente tem uma expectativa de que isso vai melhorar, né, nos próximos anos, e aí você vai ter que, inevitavelmente, ganhar eficiência nesse processo todo, né? Então, dá para dar uma ideia ali de que vocês veem versus o que a gente vai ter que caminhar e andar para frente aí nesse sentido? Claro, com certeza. Quando você fala número, estimar mais ou menos quanto do ciclo já opera dessa forma? Do spread de crédito, né? A gente fala de 30, 40 pontos, dependendo da linha de crédito ali, como é que isso reduz, né? A Regina estava falando ali do prazo, né? Prazo é uma coisa, é uma dor, o custo é uma dor, e é uma dor para o investidor também, porque ele compra caro, ele tem uma rentabilidade menor e a empresa paga mais, né? Uhum. Não, sim, com certeza. Acho que o
custo de infraestrutura, né, ele é relevante, né, nas operações aqui no Brasil, não só por uma questão regulatória, né, que exige ali uma série de intermediários, né, então temos lá uma série de empresas, né, que tem que participar de uma emissão para ela ir a mercado, ser uma emissão pública, mas eu acho que quando a gente, perdão, quando a gente pensa, por exemplo, na CVM 88, né, nas ofertas públicas, ou mesmo em ofertas privadas, que não sei, o termo correto não é oferta privada, né, mas sim emissões privadas, a gente já vê com certeza uma redução nesses spreads, tá, pessoal? Acho que como que eu vejo, tá? Acho que tem dois elementos que contribuem bastante. O primeiro que é o excesso de liquidez que a gente teve nos últimos anos para crédito privado já deram uma boa pressionada nas taxas de captação, então a gente observa uma redução significativa mesmo. Então, emissões como as que a Anfai faz para originadores de pequeno e médio porte, elas saíam numa taxa, numa base anual, né, entre CDI mais 6 a CDI mais 8, pelo menos, e a gente tem visto reduções ali de pelo menos 2 pontos percentuais em média. Isso num espaço de tempo relativamente curto, 2 pontos percentuais ao ano, pode não parecer, mas é muita coisa, ainda mais com essa janela de redução. Eu acho que isso, a gente vê duas coisas, né? Primeiro, de fato, uma maior liquidez estrutural no mercado, e outra, de fato, o uso de tecnologia, né? Então, como eu mencionei antes, conseguiu, junto com outros players de mercado, com certeza, abrirmos ali um segmento de entrada no mercado que não existia até então. Isso foi habilitado pelo uso de tecnologia e os novos normativos ali, os novos direcionamentos, talvez, da CVM, né, porque não foram exatamente novos normativos. E aí, com isso, né, esses players que acessam o mercado de capitais pela primeira vez, antes pagavam caro, apesar de ter acesso, ainda pagavam esse caro, né, e a gente conseguiu ver essa redução já significativa. Eu acho que o maior desafio que a gente tem agora, porque assim, eu tenho visto muito essa queda do lado do investidor alocando nos veículos de crédito. A gente não tem visto a mesma proporção no repasse dessa queda para quem está tomando na outra ponta. Então, acho que o desafio agora é assim, mais crédito habilitado por tecnologia deveria gerar uma eficiência, uma competição entre os players, né, que captam ali as taxas mais baixas, pressionando a ponta do tomador. Então, a ponta do tomador, acho que a Selic alta também mascara um pouco, né, esse efeito que eu estou mencionando, né, então ela absorve, né, você consegue pagar uma estrutura mais cara, porque a taxa base da economia já está muito alta. Então, acho que esse ganho de redução na ponta do tomador, ele vai ficar um pouco mais óbvio, né? Todo esse movimento que eu estou falando vai ficar um pouco mais óbvio quando a Selic também reduz um pouco, e ela em si deixar menos espaço de remuneração para essa cadeia. Então, mas eu acho que a expectativa é que esse repasse, né, ele seja, caímos por volta de 2% de um lado, deveria cair também 2% do outro, né, pensando no eficiente, ou no mercado eficiente. Lembrando que aqui eu estou falando de operações que são high yield, tá? Que é onde eu tenho mais domínio e capacidade de comentar. Com certeza não é a realidade de operações high grade ou mais de maior porte, onde ali os spreads de fato já começam menores, então os ganhos também... Opa, desculpa, me mutei aqui sem querer. Mas é isso que eu observo, tá? Mas é isso, acho que a expectativa agora é mais tecnologia nos players intermediários da cadeia, mais competição, e esses 2% ali nessa camada de entrada também ser repassado. Joia. Agora, a gente está falando até aqui de tokenizar em cima de uma estrutura existente, né? A gente não está falando de tokenização full, né? Ou seja, uma mudança de arquitetura. Porque quando ela acontecer, esse impacto vai ser muito maior, a gente pode imaginar, né, João? E aí, assim, eu queria ouvir aqui, né, da Regina, assim, o que a gente podia esperar
quando essa simplificação, né, essa fluidez acontecer de forma mais completa, né? Porque a gente teve até aqui um processo de digitalização, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente falou, por exemplo, que vieram os bancos digitais, veio aí muito uso de tecnologia, muita operação financeira ficou mais rápida, mas a arquitetura não é tão diferente em relação à anterior, né? E aí, acho que queria passar aqui com a Regina, entender um pouco, assim, o que a gente está falando, né? Quando vier ali uma tokenização ali completa, como é que isso vai impactar ali no acesso de pequena e média empresa para ter acesso ao crédito via mercado, em termos de ganho de eficiência, de redução de custo, redução de prazo, assim por diante. Excelente, Luísio, vamos lá. Só anteriormente, eu queria trazer alguns dados aqui, você tinha mencionado em dados, mas esses dados são bem interessantes e são bem recentes, publicados até na data de ontem. O mercado brasileiro de tokenização de RWA movimentou 3,76 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 121% em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2026, as emissões haviam chegado a 1,5 bilhão, representando uma alta expressiva. Esses dados são da plataforma RWA Monitor, que inclusive a Anfai faz parte. Então, a gente tem ali já o impacto mensurado, né? O impacto positivo mensurado. Deixa eu só corrigir aqui. Tá tudo certo com a minha câmera? Eu não sei. Está fechado. Agora Não, sim, agora sim. agora sim? Opa. Ah, estava Opa. aberto. Já foi. Ou seja, são dados que mostram o impacto positivo do setor. E, em paralelo a isso, a gente precisa compreender como que, na prática, pequenas e médias empresas e outros têm acesso a um mercado financeiro diverso. A gente fala muito no início de tokenização em democratização, né? Mas o que é a democratização? Democratização do crédito em si, é uma palavra forte também, e que expressa muito bem, com bastante veracidade, todo o propósito desses novos trabalhos. É justamente permitir opção de acesso, opção de novas fontes de crédito. Ou seja, no final do dia, é maior escolha, diversidade de escolha, de tomada de decisão de escolha, onde você quer obter melhor crédito. Isso é uma tendência no mercado financeiro que vem se consolidando ao longo dos anos, apoiado pelas instituições, Banco Central e a própria CVM, de diversificar a oferta de crédito. E, na prática, o que a gente tem ali como operacional, que eu acho importante destacar aqui? A gente tem uma originação em escala, onde originadores médios e pequenos viabilizam operações antes restritas a grandes securitizadoras. Aí a gente delimita o que é opção de escolha. Por exemplo, entre grandes securitizadoras e outros players novos que estão emergindo, você tem maior opção. A gente tem uma governança ligada a tudo isso, já escalável e verificada, ou seja, são empresas que estão bastante engajadas em garantir boas práticas de mercado. E a gente tem a distribuição híbrida e fluida. Essa palavra híbrida é muito interessante, porque ela acaba pulverizando a distribuição, no final das contas, e isso dá um melhor resultado sistêmico à oferta de crédito.
E aí, o que que é resultado de tudo isso? Maior liquidez, que a gente chama no estudo de liquidez granular habilitada, que é e também aliada à transparência de lastro, algo muito importante, e que a tecnologia traz ali como um recurso mais fácil. E aí, o que falta para tudo isso, novamente, é ser escalável e se tornar a infraestrutura preponderante do mercado financeiro? A regulação e segurança. Por outro lado, é muito interessante, Aloysio, a gente percebe dentro da associação uma mudança, inclusive global, fora do país, de adoção que a gente chama de adoção institucional. É quando players já regulados, institucionais, acabam adotando a infraestrutura tokenizada como infraestrutura dominante das suas transações financeiras. Isso vai impulsionando todo um mercado. E também a gente tem observado, em analogia com o próprio mercado cripto. O mercado cripto, nos últimos anos, sofreu ali um impacto muito positivo motivado pelo uso das stablecoins. E agora a próxima, digamos, popularmente chamando de onda, é a tokenização, começando pelo crédito, e depois com outros tipos de ativos ali endereçados. Basicamente é isso, a gente vai sentir no dia a dia maior e melhores ofertas disponíveis para o empresariado. Regina, e já tem, você pode dizer aí alguma geografia que já está fazendo isso? Você falou que tem alguns países, alguns lugares começando a fazer isso. Tem alguns, você pode citar para a gente? Né? Estados Unidos vem performando muito bem nesse setor, ali liderado pela Stellar, pela K-Rock, pelo JP Morgan. São vários entes institucionais já adentrando numa nova infraestrutura tokenizada. Em paralelo, também, a gente viu, muito interessante, a própria B3, né? A própria B3 recentemente mobilizou um evento chamado Tokenização Day, onde até o mercado de capitais tradicional, mercado de bolsa, acaba já adotando a tokenização como infraestrutura. Eu acho tudo isso muito interessante e isso provoca todas as empresas do setor, de certa forma, a rever alguns conceitos e procurar entender melhor do que a gente está falando aqui, o que a Anfai oferece como solução. É uma empresa referente do setor, uma das primeiras do mercado a adotar esse tipo de infraestrutura. A gente tem outras, saiu um dado relevante hoje, ligado ao próprio mercado Bitcoin, foi publicado na imprensa hoje. E o que tudo isso traz no final do dia de reflexão? A gente precisa começar a adotar a transformação. Claro, obviamente, a gente tem alguns desafios, mas natural da inovação, porém, alguns primeiros passos precisam ser dados, e experimentar esse novo modelo, sem dúvida, é o primeiro deles, porque eu tenho certeza que o impacto é grande e quem experimenta uma vez não volta atrás, isso é fato. João, eu queria ver, assim, a tua experiência, o assim, a sua percepção de que em que ponto do processo nós estamos, né? Assim, a gente teve algumas evoluções, né? A Gina falou aqui que quem experimenta não volta, né? Tem algumas coisas para se fazer ali em termos de regulação, mas, assim, tem muito a ser feito também dentro do sistema, né? De quem opera crédito, quem oferece, analisa, monitora e tudo mais. Quão distante nós estamos de dar um salto para uma próxima nova era ali de crédito, em que essa estrutura ali programável vai oferecer para a economia? Não, legal.
Isso é um ponto interessante, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, né, o que seria requisito, né, para a gente ter de fato uma economia, ou pelo menos mercado de capitais on-chain, a impressão que dá é que a gente está a décadas de distância, que isso é um desafio insuperável, mas na prática, quando a gente observa as boas instituições ali que já usam blockchain tokenização para operar produto de crédito privado, todo o core ali da emissão, as regras de negócio, boa parte das regras de negócio, boa parte das regras do que a gente chama de passivo e ativo já operam através de smart contracts, então não é uma coisa distante que vai ser, ela já é. Existem aí, eu diria, 3 principais desafios, tá, Luiz, para a gente poder ver isso de fato num cenário ideal, né, em que todo um ciclo de carteira de fato acaba sendo tokenizado. Acho que primeiro, em relação à própria infra de blockchain, tá, hoje nós, por exemplo, temos uma determinada infra que nós usamos aqui, e a gente está em busca de migrar para uma outra, porque ela nos limita em relação a volumes, escalabilidade, ao que a gente consegue de fato ter on-chain e o que às vezes a gente precisa criar uma camada adicional, o que gera bastante complexidade, inclusive, né, ter que fazer essa orquestração entre 2 infras diferentes. Então tem um desafio de blockchain, né, a gente tem hoje algumas blockchains dedicadas, né, e se posicionando de forma importante para atender o mercado de capitais, como a Rails, como a Stellar, que a Regina mencionou, e algumas outras globalmente, né, são players globais tentando resolver esse problema, e é um problema não do Brasil, mas um problema estrutural e global. Então, por exemplo, no nosso caso, né, só sendo mais tangível, quando a gente fala que eu tenho aqui operações que rodam milhões de ativos dentro de uma carteira, se eu quero ter isso realmente on-chain, de forma completa, eu preciso ter milhões de ativos representados ou nativos, com tokens nativos on-chain. Isso não é um pouco trivial, né? Quando a gente olha, por exemplo, as transações por segundo ali das principais blockchains, a gente vê que rodar várias, sei lá, centenas de carteiras, cada uma com milhões de ativos por dia, começa a ser desafiador. Então, eu diria que esse é o primeiro desafio mais estratégico. O segundo que a gente tem de adoção, que acho que todos estão sendo endereçados, né? Mas acho que o segundo que a gente tem aqui, que também está sendo endereçado, a gente tem mecanismos de liquidação regulados e on-chain. Então, a gente tem hoje ali um movimento, que a Regina sabe falar muito melhor que eu, um movimento regulatório muito forte ali na frente de VASP, e uma das coisas que ele está regulando é o fluxo de stablecoins, né, emissão, distribuição, movimentação, pagamentos cross-border. Então, um ativo financeiro, uma operação de crédito, ela precisa ser paga, investida, e tudo isso acontece através de stablecoins, idealmente. Isso é um ponto ali que eu acho que rapidamente, até o final do ano, né, talvez até o meio do ano que vem, ele vai ser endereçado de uma forma mais estrutural. E aí, por fim, eu acho que a gente tem as questões de padrões regulados de mercado de capitais, né? Então, só faz sentido essa abordagem se a gente tem padrões compartilhados entre instituições. Não faz sentido só um player ter uma infra gigante on-chain e operar dessa forma, isso ser desconectado de um ecossistema já existente ou de um ecossistema maior, senão boa parte dos benefícios, né, dessa adoção, eles ficam de escanteio. Então, acho que ali a gente tinha uma expectativa, talvez, que a CVM fosse avançar um pouquinho mais rápido, né, nessas normativas e tudo mais, mas eu acho que a Anbima, através do piloto ali, ele tem dado sinais muito interessantes, né, que a gente fica bastante otimista, de criação de padrões, estímulo, né, para que os players, de fato, os mais relevantes do segmento de mercado de capitais, crédito, adotem esses padrões e também passem a entrar nessa discussão de integração sistêmica ali um pouco mais avançado, né? Isso, eu diria que esses 3 pontos ali, eles habilitam muito essa adoção em escala, né? Para que todo o ciclo, né, de uma operação de crédito, desde a emissão, o pagamento da carteira e tudo mais, aconteça de fato on-chain. Acho que o caminho está um pouco nessa direção. Só talvez o maior desafio que a gente vai continuar é que, assim, os meios de pagamento, o Pix, por exemplo, ele é excelente, ele funciona bem, ele funciona muito melhor do que outras soluções baseadas em blockchain que
são consideradas mundo afora. Só que ele não está on-chain, né? Então, por isso que ali a parte de pagamentos, tal, a gente tem que ter um trabalho ali dos provedores de meio de pagamento conectando, né, essa ponta nessa base, né, ali que aí sim vai de ponta a ponta. Joia. Interessante você falar do Pix, né? É certo dizer que o Pix foi para pagamentos o que a tokenização estará para o crédito? Não sei, vou deixar Se você, corrigir, né? não, se você vai pensar em velocidade, sim. Eu acho são, claro, infraestruturas muito diferentes, mas velocidade, redução de custos e democratização é uma nova economia. A gente está falando de uma nova economia. É claro, nesse primeiro momento vai atingir grandes players institucionais, o mercado de crédito já estruturado, mas eu tenho convicção de que daqui a uns 5, 10 anos isso atinge o cidadão comum, assim como o Pix foi causou um grande impacto na bancarização. Ou seja, a gente, quando iniciou todos esses trabalhos, a gente sabe o poder disruptivo desse tipo de tecnologia, tanto que está movimentando muitas discussões no mercado. E aí, até aproveitando, Aloysio, se você me permite, o novo presidente da CVM, falando de analogias, ele usou uma analogia que até eu printei, que eu achei muito interessante. Ele usou, de um lado, carruagens, quando se diz respeito ao mercado tradicional, e carro elétrico, quando se diz respeito ao mercado tokenizado. Eu acho que essa analogia já mostra do que a gente está falando aqui, de Muito uma bem. modernização. A gente tem visto uns carros com chassi elétrico, mas com motor de Fusca por aí, Ah, viu, isso é Regina? verdade. E aí é verdade. E adulterados algumas vezes. Por isso que o grande trabalho é separar quem de fato tem um bom renavan, digamos, ali e toda a mecânica adequada, né, para atingir a velocidade. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Eu vou incluir uma última pergunta aqui que veio da nossa audiência aqui. Acho que ela conversa um pouco com o que vocês vinham trazendo, que é a seguinte: se com essa mudança que a gente deve vir dessa atualização aí do arcabouço regulatório, isso também vai ter algum tipo de impacto no microcrédito. Para quem eu ofereço aqui? João, você quer começar? Pode ser. Não, eu acho que sim, tá, Luiz? Porque um dos desafios de microcrédito é justamente a escala, né, e os custos de infra, né, que você precisa ter para poder fechar essa conta, né? Claro, salvo experimentos ali que são feitos às vezes em menor escala, mas tem um desafio para fazer isso de forma efetiva, com bom custo, tem um desafio de infra escala. Então, acho que sim, hoje a gente já vê na prática, tá? A gente tem operações que rodam aqui com ticket médio de 150 reais, 200 reais. Meus conceitos talvez estejam um pouco enferrujados, mas eu já consideraria isso, por exemplo, microcrédito. E eu acho que a infra, né, mais barata, principalmente habilitar ali operações menores, né, para explorar novos nichos de microcrédito, acho que, com certeza, eu acho que esse tipo de benefício que a gente debateu aqui, ele se estende a todas as categorias de crédito, e, e outros tipos de garantia também, que é uma coisa que é toda um buraco de coelho ali que a gente nem entrou também, tá? Mas eu acho que sim. Joia. E nesse sentido, eu também endosso as palavras do João, acredito muito nisso, mas a gente precisa passar ainda por uma melhoria em termos de educação financeira. Esse é o grande lance no Brasil. A gente precisa investir substancialmente em educação financeira, empoderar o
o tomador e o investidor, de certas formas, a conseguir compreender as opções que ele tem hoje no mercado. Então, tudo isso passa por educação, por esse investidor ou tomador ter perfeitamente capacidade de avaliar qual que é a melhor escolha, porque no final o que a gente está oferecendo é escolha, opção. Muito bem. Legal. Vou respeitar aqui o tempo aqui que a gente comprou aqui do pessoal que está nos acompanhando aqui, a gente completou aqui nosso tempo, mas eu queria, enfim, esse é um assunto, como disse no começo, fascinante, porque a gente está falando no final das contas, de quanto eu pago para tomar crédito e se investidor, quanto eu vou ter a menos de rentabilidade no meu investimento, ou maior o aumento de risco, né, ou diminuição de risco, né. Mas eu queria ouvir algumas considerações finais do João, da Regina, assim, sobre o que vocês estão antevendo, né? A gente viu uma apresentação da Anfai outro dia, já prevendo alguma coisa na casa do R$ 1 trilhão aí daqui 4 anos. Então, assim, a gente está falando de um negócio que vai ter um crescimento muito rápido, né? Mas queria ouvir um pouco de vocês que estão acompanhando isso de maneira mais no dia a dia ali, o que a gente deve ver acontecer aí por um prazo um pouco mais curto. Legal. Começar por aqui, tá, Regina? Eu acho que Uhum. o movimento que a gente deve observar mais instituições reguladas, né, adotando essa infraestrutura de blockchain que a gente tem falado, né? Então, acho que antes da gente, ou em paralelo, tá, da gente ter esses ganhos de redução e intermediários que a gente tem falado, eu acho que a gente tem acho que vai acontecer também, mas continuando ainda sendo para categorias específicas, né, nichos específicos de tipo de emissão, acho que o movimento importante que acontece agora é, de fato, mais instituições de grande porte, instituições financeiras adotarem ou integralmente ou parcialmente o uso de blockchain como infraestrutura, né? A gente observa que hoje praticamente assets que ela olha também tokenização, não está restrito só a cripto. Então, acho que, além de outros players de menor porte, como SCDs e DTVMs, também indo por esse caminho. Acho que é inevitável, eu acho que é a grande temática ali dos próximos 12 meses. Queria Exatamente. só, Regina, sobrou um rabicho de uma pergunta aqui sobre sandbox, que queria que você incluísse isso aí na sua resposta, por favor, se assim, o que a gente deve vir da regulação que vem agora vai ser alguma coisa nessa direção, ou se a gente já vai para alguma coisa mais adiante. Obrigado. Bom, eu gosto muito da ideia de sandbox, essa é uma proposta, a gente já chegou anteriormente a propor a autarquia, a ideia, é sempre muito positivo, mas eu acho interessante agora destacar alguns pontos que estão no roadmap da CVM para esse ano. O primeiro deles é Market Surveillance, onde o monitoramento da negociação acaba sendo mais profundo para detectar anormalidades funcionais. Isso é bastante interessante, bastante, de certa forma, uma abordagem nova, um olhar diferente da CVM, do novo presidente. Blockchain Analytics, análise, origem e fluxo das transações on-chain, entregue por empresas terceiras especializadas. É algo que o mercado cripto já faz muito bem, mas muito interessante. KIT, Know Your Transaction. Outro ponto que eu considero muito importante e inovador. Rastreamento e qualificação de risco de cada operação. E ali, por fim, forensics, na verdade, investigação aprofundada e padrão de grau processual.
O que tudo isso revela? Maior rigor em termos de segurança operacional e análise de risco. É algo bastante inovador no que diz respeito à abordagem de tokenização. E é o que falta no mercado. Muito se critica, às vezes se questiona sobre a segurança de transações on-chain. E essa abordagem nova, por parte do novo presidente da CVM, é essencial para desconstruir qualquer viés negativo ligado ao setor. Então, eu acho isso muito positivo. Sandbox, a gente gosta muito e deve propor, porém, ali vai depender muito da nova abordagem da CVM nessa nova condução. A CVM enfrenta uma série de desafios institucionais conhecidos no mercado, porém a gente tem fé que recentemente houve uma decisão no STF direcionando recursos à autarquia e a gente tem fé que isso se concretize e que a CVM possa ter uma melhor infraestrutura e recursos financeiros para dar vazão a todos os projetos que estão ali em andamento. Legal. Certo, João, obrigado pelo ter dividido com a gente aí suas impressões, Regina também. A gente sai daqui, assim, um pouco mais esperançoso aí, que vai pagar menos para tomar emprestado, né, e mais rápido, mais eficiente, e se for investidor, vai fazer isso da maneira mais efetiva também, né. Obrigado aí, obrigado pessoal que participou com a gente. Vou devolver aqui para a Tatiana, então. Tatiana, com você de novo. Bom, pessoal, eu queria também agradecer a todos os nossos painelistas, acho que a discussão aqui foi bastante rica, cumprimos aqui, eu acho que o nosso objetivo, né, e aproveitamos aqui os nossos painelistas. Obrigada, Luísio, pela sua moderação, Regina, deu show aí também, e Pirola, mais uma vez, é sempre um prazer dividir aqui com vocês. Pessoal, a gente vai encerrar aqui um pouquinho antes, e a todos que se inscreveram, obrigada, a gente tem aí os contatos de vocês, a gente envia na sequência por e-mail o e-book, tá bom? Então, agradeço a todos, bom final aí de semana para vocês. Obrigada. Obrigado, gente, Tchau. super obrigado aqui. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Eu não estou conseguindo sair. Peraí, Regina, eu vou mudar a sua configuração. Ah,